boa noite, galera. Boa noite a todos os polos, boa noite a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, né, na nossa sessão de aprofundamento aqui do nosso EJA, sexta etapa. E aí eu acredito que você já deve estar estranhando, né, se perguntando cadê o nosso professor Marcelo Lima. Olha, gente, hoje excepcionalmente o nosso mestre Marcelo Lima, tá? Não pôde comparecer, mas ele vai comparecer, ele vai estar aqui nas próximas aulas. Então, eu, professor Francisco Souza, tá? Vou substituir o nosso mestre Marcelo nesta aula de hoje, ok? Vamos avançar? Vamos partir para o nosso slide? Então, olha só, galera, como vocês podem observar no nosso slide inicial, né? Bem rápido mesmo, até porque nós só temos uma aula, 45 minutos, né? E estes 45 minutos passam rápido. Então, vocês observam aqui no nosso slide inicial breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, excepcionalmente substituindo aqui o nosso mestre Marcelo Lima. Aqui a nossa disciplina, né? O nosso aprofundamento em ciências humanas, mais especificamente na área de geografia. Conteúdo de hoje, né, nós vamos falar sobre globalização, né? É o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós vamos revisar, vocês já viram esse conteúdo, então nós vamos reforçar, tá? E a data de hoje, este dia 9 de julho de 2022, este sábado letivo, 9 de julho de 2022, aí já se aproximando do final deste semestre letivo. Já se aproximando aí das férias de vocês. E no slide seguinte, o que nós temos? Nós temos o nosso roteiro da nossa aula, né? O nosso itinerário a ser seguido, destacando o conteúdo, globalização, a habilidade que nós esperamos que vocês desenvolvam a partir desse estudo é saber compreender o processo de formação e a estrutura das relações sociais, né? A estrutura da nossa sociedade, já que a globalização, galera, ela é um processo que se dá não só de forma econômica, tá? Mas se dá de forma política, né? De forma social, de forma cultural. Objetivos, né, da nossa aula: entender as principais características do processo de globalização. É o objetivo da nossa aula de hoje. Então, olha só, até o século XV, galera, o meio natural e as limitações tecnológicas, né, dificultavam as relações econômicas e culturais entre povos de diferentes continentes, tá? E entre populações de uma mesma região. Então, em decorrência, tá, dos meios de comunicação e dos meios de transporte ainda não estarem avançados, devidamente avançados neste período, então o que acontecia? As populações, né, os povos dos diferentes continentes, eles viviam isolados, e até mesmo dentro de um continente, dentro de uma região, esses povos também se mantinham afastados, tá? Já que cadeias montanhosas, cordilheiras e oceanos dificultavam, né, as viagens e as comunicações. E embora o comércio de longa distância ocorresse, mas este era realizado em ritmo muito lento, né, se comparado aos padrões atuais, né? Nós sabemos que atualmente está tudo rápido, né, tudo praticamente instantâneo. Dessa maneira, o isolamento e a autossuficiência econômica, né, praticamente esses povos, cada grupo de povos produzia o suficiente para a sua sobrevivência. Então, o isolamento e a autossuficiência econômica eram condições comuns, né, à maioria dos povos. Então, o que acontecia? Acontecia o seguinte, galerinha. Muitas vezes as pessoas nasciam, viviam e morriam sem saber da existência de outros povos e culturas diferentes da sua, né? Ou acabavam tomando conhecimento deles apenas por meio de lendas, né? E relatos de viajantes. Assim, galera, até o século XV,
a Terra abrigava 5 economias mundo, ou seja, 5 grandes regiões do planeta economicamente autônomas. Então não havia interação entre elas, né? 5 regiões do planeta economicamente autônomas, capazes de garantir abastecimento de suas próprias populações. Então, olha só, segundo o historiador francês Fernand Braudel, essas 5 regiões, tá, eram a Europa, a China, a Índia, a África Árabe e a América, ocupada por civilizações pré-colombianas. Então, olha só, desenvolviam-se em grande parte. Então, estas civilizações desenvolviam-se em grande parte separadas entre si, embora nos limites geográficos entre algumas delas ocorressem trocas culturais e comerciais. Então, gente, esse cenário ele começou. Observe o seguinte: esse cenário começou a se modificar no século XV, né, com a transformação das economias mundo em sistema mundo. Né? E aí a imagenzinha ela nos dá uma visão da globalização, né? Ou seja, você vê aqui, você vê os povos, né? No caso o indígena, né? O grupo indígena destacando que a globalização estava começando. Por quê? Gente, a partir do momento em que houve as grandes navegações, aí é o que caracteriza o processo de globalização, que a globalização ela não é algo que ocorreu recentemente, tá? Então, essa imagem procura mostrar que a partir do momento em que ocorreram as grandes navegações, né, como vocês podem observar aí, caravelas portuguesas, né, chegando até a esse local, teoricamente, né, desconhecido, mas já habitado, né, por pessoas que tinham cultura diferente. Então, a partir do momento em que houve essas grandes navegações, em que grupo de navegadores saíram da Europa e foram para outras partes do mundo, né, pode-se dizer que ocorreu, né, houve início o processo de globalização. As 4 fases da globalização, elas foram marcadas, né, por diferentes acontecimentos. Então, olha só, essas 4 fases da globalização, esse processo que teve início no século XX, ou melhor, século XX não, gente, século XV, passou por diferentes fases de desenvolvimento até chegar à atualidade. Então, observe que houve o quê? A globalização ela é marcada por 4 fases. Essa globalização teve início no século XV, como nós mostramos ali aquela imagem das grandes navegações, e ela passou por diferentes fases de desenvolvimento até chegar à atualidade. Então, é possível distinguir 4 fases. Né? A primeira, ela se caracteriza com... Então, os primeiros movimentos da globalização se iniciaram com a expansão geográfica da economia mundo europeia por grandes, ou melhor, por meio das grandes navegações marítimas dos séculos XV e XVI. Então observe que a primeira fase ela é marcada exatamente, né, por movimentos da globalização que se iniciaram com a expansão geográfica da economia mundo europeia por meio das grandes navegações marítimas, ocorrentes dos séculos XV e XVI. Então, alguns povos europeus, impulsionados pela busca de metais preciosos, que cobrissem o quê? Os gastos das monarquias europeias, né? E não só metais preciosos, como também produtos exóticos, né? Diferente dos produtos existentes lá na Europa, né? Então eles passaram, ou melhor, esses produtos exóticos para serem comercializados na Europa, esses navegadores aproveitaram, né,
né? Esses descobridores aproveitaram os avanços das técnicas de navegação e estabeleceram relações comerciais mais intensas com as demais economias mundo. Que economias mundo? No caso, China, Índia, África Árabe e a América ocupada por civilizações pré-colombianas, né? Mais especificamente aí no caso a América ocupada por civilizações pré-colombianas. Entre o século XV e meados de XIX, então observe que esse fato muito importante, então olha só, entre os séculos XV e meados do século XIX, ampliaram-se a migração de pessoas, né, e a circulação de produtos, tá? Fazendo surgir novos mercados entre regiões antes isoladas, né, favorecendo a expansão comercial. Então esta é a primeira fase, né? Inclusive você vê aqui na imagem, né, um monumento, né, no caso lá em Portugal, que é um monumento em homenagem aos descobridores, né, os navegadores, né, que contribuíram aí para esse ampliamento do conhecimento com relação ao mundo, né? A segunda fase, galerinha, ela já é caracterizada pelo seguinte, né? Entre a segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, entre a segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o processo de globalização adquiriu novo impulso com a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre grandes extensões da África e da Ásia, né, onde foram estabelecidos impérios coloniais, né, o chamado neocolonialismo, as inovações técnicas ampliadas, né, ou melhor, as inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportes e às comunicações, com a expansão das ferrovias, né, o uso aqui do automóvel, dos aviões, telégrafos, telefones, rádios, ou seja, essa evolução tecnológica, né, contribuiu para intensificar, agilizar e ampliar a difusão de relações econômicas capitalistas para outros territórios. Então observe, né, que essas inovações técnicas aplicadas a indústrias, aos transportes e às comunicações, né, como a expansão das ferrovias, né, do uso dos automóveis e vários inventos, né, contribuíram para intensificar e agilizar, assim como também para ampliar a difusão de relações econômicas capitalistas, né, para outros territórios, né? Inclusive um grande invento dessa época, né, foi exatamente a figura, né, esse meio de locomoção, esse meio de transporte, né? Ou seja, o avião, né? Que, como vocês sabem, mesmo os primeiros, mas eles percorriam longas distâncias, né? Num tempo bem menor do que as caravelas das grandes navegações. Claro que isso contribuiu muito, né, para esse maior conhecimento das outras partes do mundo. Então, essa evolução no meio de transporte, e aí, como vocês observam, né, esse meio de transporte que está na tela, ele, teoricamente, né, contribuiu para... Teoricamente, ele fez com que as distâncias se encurtassem. É claro que, na prática, né, não ficou mais próximo um local do outro. Mas como esse meio de transporte tem grande velocidade,
né? Isso dá a ideia, né, de um encurtamento de distância, né? Devido ao quê? Devido à sua grande velocidade. Percorrer grandes distâncias, né, numa grande velocidade, encurtando muito assim o tempo de locomoção. Então a terceira fase, galera, ela se destaca pelo que, olha só, terceira fase, entre 1945 e 1989, o processo de globalização esteve condicionado à Guerra Fria. A Guerra Fria foi aquele período em que o mundo ficou marcado pela bipolaridade. Pela bipolaridade, ou seja, o mundo estava dividido em dois países, né, comandando grupo de países e que seguiam determinadas ideologias, né, determinado sistema socioeconômico. Eram os Estados Unidos comandando o bloco capitalista e a União Soviética, a extinta União Soviética, comandando o bloco socialista. Tá? Então, entre 1945 e 1989, o processo de globalização esteve condicionado à Guerra Fria, né? Ou seja, esse conflito caracterizado pela presença aí de dois blocos de poder político e econômico rivais, né? O capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, capitaneado pela extinta União Soviética. Então, esses dois países disputavam entre si. Então, esses dois países disputavam entre si a ampliação de suas áreas de influência no mundo. Né? Nessa fase, a globalização continuou a expandir-se, né, em grande parte graças aos avanços tecnológicos. Então, observe que nesse período, né, a globalização ela continuou a expandir-se em grande parte graças aos avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações e nos transportes. Né? Foram muito importantes, né, para essa intensificação da globalização. Aqui você vê um evento muito importante, né, que marcou esse momento, essa fase da globalização, que se trata exatamente de um satélite, né, né, que um satélite no caso soviético, né, que foi lançado, né, no espaço. Que aí o objetivo, né, desse tipo de equipamento é exatamente prestar informações, auxiliar na comunicação de um determinado país. A quarta fase. A quarta fase, galerinha, ela, desde a última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, né, o mundo passou a viver a quarta fase. Então, observe que esta quarta fase ela vem a partir da última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, né? A Guerra Fria, ela teve fim, alguns colocam 1989, a queda do Muro de Berlim, e a maioria coloca 1991, a desintegração da União Soviética. Então esta quarta fase, tá, verificada, que iniciou na última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, e aí o mundo passou a viver, né, esta quarta fase, marcada aí pela ampliação, por sua ampliação em função do avanço do capitalismo, em direção aos países nos quais antes existiu o socialismo. Ou seja, aqueles países que antes era socialismo, com o fim da Guerra Fria, passaram a seguir o capitalismo. Inclusive nessa disputa, né, capitalismo e socialismo, o capitalismo saiu vencedor. Atualmente conta-se nos dedos os países que são socialistas, né? E mesmo assim, esses poucos socialistas que existem nem seguem o socialismo mesmo puro, à risca, né? É o caso da China, né? A China, vocês sabem que é um tipo de socialismo chamado socialismo de mercado, onde na parte política ela segue, vamos dizer assim, ela tem característica do socialismo. Já na parte econômica, ela segue o princípio do capitalismo.
A revolução técnico-científica e informacional, que é exatamente a atual fase da revolução industrial que nós vivenciamos, né? Ou seja, os avanços em diversas áreas, como informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia, química, entre muitos outros, ocorridos a partir de 1970, a partir dos anos 1970, favoreceu ainda mais a expansão do capitalismo e provocou grandes mudanças na produção industrial, na agropecuária e na prestação de serviços e na própria geração de novos conhecimentos técnicos e científicos. Então provocou também mudanças na circulação de mercadorias, tá? Nos transportes de cargas e passageiros, né? Na difusão de bens culturais e de artigos de consumo, além de outras, né? A maior eficiência das telecomunicações também possibilitou a formação de redes digitais mundiais, né? E estimulou o avanço da globalização, que pode ser entendida como a atual fase do capitalismo. Então, esse finalzinho, essas três últimas linhas aqui, né, merece um grande destaque porque essa maior eficiência das telecomunicações também possibilitou a formação dessas redes digitais. Aí nós podemos destacar a evolução, né, da própria internet, surgimento de redes sociais, né? Isso marca a atual fase do capitalismo, ou seja, a globalização. A imagem a seguir, ela nos mostra exatamente, ela nos dá essa dimensão, né? Olha a evolução aqui em termos de produção. Você vê nesta imagem aqui o uso da robótica, né? O emprego da robótica. Inclusive a robótica substituindo a mão de obra humana, né? Causando o chamado desemprego estrutural. Que na imagem você vê, né? A imagem aqui à direita do seu vídeo, destaca um centro de pesquisa, né, de tecnologia, buscando se obter, adquirir cada vez novos conhecimentos, né, novos inventos. Tá? Inclusive, atualmente, né, o setor quaternário ele se destaca, nesse setor da economia, ele se destaca exatamente pela pesquisa e desenvolvimento, né? Como você vê aqui na imagem, a imagem nos remete, né, à evolução de pesquisas e desenvolvimento que marca essa atual fase da globalização. Transportes e telecomunicações, né? Transportes e telecomunicações, né? Destaque aqui para como vocês podem observar, esses transportes e telecomunicações, né, são considerados motores tecnológicos da globalização. Então, nas últimas décadas, os meios de transporte eles se modernizaram e tornaram-se mais rápidos, né? Como nós destacamos até anteriormente, né, o caso do avião, né, esse invento que se caracteriza exatamente por ser um tipo de meio de transporte rápido e que atualmente, né, tem se tornado mais rápido ainda devido ao quê? Devido à evolução tecnológica, né, evolução em termos de engenharia no surgimento de aviões mais velozes. Então, olha só, transporte e telecomunicações, que são os motores tecnológicos da globalização. Então, nas últimas décadas, os meios de transporte se modernizaram, tornando-se mais rápidos e mais baratos. Então, com isso, o que aconteceu? Aumentou a capacidade de transporte de carga e de passageiro, né? E intensificaram-se os deslocamentos de pessoas e mercadorias em intervalos de tempo cada vez menores, né? E isso, galera, possibilitou a integração de diferentes regiões do mundo. Então, o mundo não está mais como naquela época, né? Lá das 5 economias, né? Que aquele historiador nomeou as 5 economias do mundo. Não, agora o mundo atualmente está bem mais integrado, né? Afinal de contas, esses avanços nos meios de transporte, nos meios de comunicação,
contribuiu, né, para que essa integração se desse de forma maior. Do mesmo modo, os avanços tecnológicos na informática permitiram que os fluxos de informação se tornassem cada vez mais intensos e velozes, né, tanto em escala local e regional, como em âmbito nacional ou global. E isso, galera, nos dias atuais, né, pessoas, empresas, né, governos e organizações dos mais variados tipos, né, comunicam-se por meio de telefone fixo e móveis, computadores, né, conectados a diversas redes sociais, né, através de antenas, estações satélites, cabos de fibra ótica, tá? Então, vivemos assim em um mundo ligado por redes de fluxo de informações, tá? Conectando o quê? Conectando pessoas, capitais e negócios. E aí você vê as imagens, né, mostrando exatamente a evolução dos meios de transporte, né? Mostrando a evolução dos meios, né, de transporte. Olha só, a caravela, a primeira lá que possibilitou os europeus a adentrarem o mar e partirem para conhecer novas terras. E aqui os transportes mais modernos, né? Você vê aqui o trem, você vê o transporte terrestre, o caminhão, o próprio avião, as embarcações, né? Embora marítima, como a caravela, mas, claro, com a velocidade bem maior, né? E com uma capacidade de transporte também bem maior do que as caravelas. Então, isso marca o quê? A evolução dos meios, tá, de transporte, né? Típico da globalização. Outro ponto, né, que característico dessa globalização é exatamente o encurtamento do espaço-tempo. Inovações nos transportes encurtam o espaço por meio do tempo. Olha a imagem aqui. A imagem ela quer mostrar exatamente o seguinte, que as inovações nos transportes, elas, de uma certa forma, né, por isso que está entre aspas, né, isso provocou o quê? Um encurtamento do espaço. Encurta o espaço por meio do quê? Por meio do tempo. É um tempo menor, é um grande espaço a ser percorrido por um tempo bem menor. Então observe aqui esse primeiro momento, 1500 a 1840. A melhor média da velocidade das carruagens dos barcos, a vela, era de 16 km por hora. Então, a embarcação que saía da Europa para a América demorava um certo tempo, né, para chegar, meses, né? Afinal de contas, a 16 km por hora. Agora observe que de 1850 a 1930, olha só, as locomotivas a vapor alcançaram em média 100 km por hora, os barcos a vapor 57 km por hora. Já é uma velocidade maior, né? Os barcos a vapor 57 km por hora. Já aqui no caso dos barcos a vela, 16 km por hora. É claro que a mesma distância a ser percorrida, era percorrida num tempo menor. Então, por isso que o globozinho está menor. Anos 1950. Anos 1950. Olha só. Aviões a propulsão. Velocidade 480 a 640 km por hora. Né? Claro, um grande espaço a ser percorrido em um tempo muito, muito menor. Até chegar aos dias atuais, né? Dos anos 1960 para cá, jatos de passageiro, né, com velocidade girando aí de 800 a 1.100 km por hora, né, praticamente chegando aí na barreira do som. Então é por isso que você vê esse globo, né, aqui logo abaixo, no último
no último caso, com um tamanho bem reduzido. Por quê? Porque essas inovações nos transportes, elas de uma certa forma encurtaram o espaço por meio do tempo, né? O tempo a ser percorrido é muito menor do que séculos atrás. Olha só. No entanto, é importante lembrar que esses fluxos de informações, né? Olha só, esses fluxos de informações não inclui países, regiões e lugares do mundo da mesma maneira. E aí mostra o seguinte, é uma característica da globalização. Essa globalização, ela não é homogênea, tá? Essa globalização, ela não é igualitária, ela não chega a todos os países de forma igual. Então, esses fluxos de informações não incluem países, regiões e lugares do mundo da mesma maneira, assim como os efeitos da globalização não chegam a todos igualmente. E aí, gente, em verdade, a globalização muitas vezes, olha só, a globalização, ela muitas vezes gera ou amplia desigualdades no espaço geográfico, tá? Olha aí, um ponto negativo da globalização. Esse gráfico que você pode ver aí à direita do seu vídeo, ele mostra exatamente o que? Ele procura demonstrar o acesso da população à internet, né? Por meio de percentual. Então você vê aqui, por porcentagem, né, a população para cada categoria de país usada pela ONU, né, que tem acesso à internet. Então, olha só, essa tonalidade aqui mais escura, você vê que se trata dos países desenvolvidos. Essa outra aqui mais clara, países em desenvolvimento. E essa outra aqui bem mais escura, países menos desenvolvidos. Então você vê, você pode observar a evolução, né? Quando se observa o gráfico, quando se observa a linha que representa os países desenvolvidos, o quanto que eles têm acesso à internet. Então observe, né, que no caso dos países desenvolvidos, 90% da população tem acesso à internet. Isso no caso aqui, 2021, projeção para 2021. Já no caso dos menos desenvolvidos, não chega nem a 30% da população. Então observe, né, a globalização ela trouxe toda a tecnologia, né, trouxe todo um conjunto de inovações, mas o acesso por parte da população do mundo é muito desigual, né? As pessoas dos países ricos elas têm muito mais acesso às inovações, né, trazidas pela globalização, ok? No caso aqui do Brasil, observe que o Brasil, né, o acesso à internet chega o que? Em torno de 75%. Tá? Isso, observa aqui o ano. Né? E aí, mais uma vez, o que o gráfico procura demonstrar aqui é exatamente o que você viu no texto à esquerda. Né? Que esses fluxos de informações não incluem países, regiões e lugares do mundo da mesma maneira. Então, assim, como os efeitos da globalização, eles não chegam a todos igualmente. E aí essa globalização, galera, muitas vezes ela gera ou amplia desigualdades no espaço geográfico. Gente, olha, o nosso tempo está expirando. E aí antes de chegarmos ao fim, vamos observar aqui. Olha só, nós temos aqui uma questãozinha, tá? Uma questãozinha, né, sobre o nosso conteúdo de hoje. E aí, essa questão diz o seguinte, é o nosso vamos praticar? A questão bem simples, né? A globalização é um processo contínuo de integração, em especial econômica, né? O que mais marca
a globalização é essa integração econômica, né? Apesar da globalização também ter efeitos, né? Repercutir no campo social, político, cultural. Então, a globalização é um processo contínuo de integração, em especial econômico do globo. Para tal, torna-se necessária a disponibilidade de ferramentas que permitem a organização das redes e dos fluxos entre as diferentes regiões do mundo. Então, observe que torna-se necessária a disponibilidade de ferramentas que permitem a organização das redes e dos fluxos entre as diferentes regiões do mundo. Desse modo, pode-se apontar que a globalização está amparada no... Letra A. Será que é no protecionismo econômico praticado pelos países desenvolvidos? Protecionismo econômico praticado pelos países desenvolvidos, ou seja, barreiras, dificuldades, né, para a entrada de determinados produtos vindo de outras partes do mundo nos países desenvolvidos? Será que é isso que marca a globalização? Será que o enunciado, né, destaca, chama, né, para o que consta na letra A? Letra B, desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Letra C, emprego de técnicas tradicionais de produção como o Fordismo. Letra D, comprometimento com o desenvolvimento sustentável das nações. Gente, a globalização ela contribui para cada vez mais e mais haver um processo de exploração dos recursos naturais, ou seja, uma pressão maior sobre os recursos naturais do nosso planeta. Ou a letra E, processo industrial altamente concentrado nos países emergentes. Emergentes? Gente, você aí que respondeu a letra B, desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, você respondeu corretamente. Então, a globalização é um processo contínuo de integração, em especial econômica, tá? E para tal, torna-se necessária a disponibilidade de ferramentas que permitem a organização das redes e dos fluxos entre as diferentes regiões do mundo. Desse modo, pode-se apontar que a globalização está amparada no desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Galerinha, por hoje é só, o nosso tempo expirou. Espero que vocês tenham compreendido aí o nosso estudo sobre globalização, tá? Mas a nossa aula finalizou, né? Vocês já estão prestes a entrar de férias. Desejo aí para todos boas férias. E por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.